Doutora Fernanda, eu quero que tu me explique um pouco sobre os benefícios do laser para mulher 40 a mais. Tava me dizendo aqui que não é apenas para estética. O que o laser pode fazer pela gente? Conta algumas vantagens. Então, quando a gente fala no laser íntimo ou na ginecologia regenerativa, funcional e estética, toda mulher pensa, já associa laser com estética, né? Mas a estética é a cereja do bolo, a estética é o que vem de bônus, né? O laser íntimo, a radiofrequência, todos essas tecnologias que a gente usa hoje na regenerativa são para funcional, né? E o meu objetivo como ginecologista, eu confesso que eu gosto muito da estética, mas o meu objetivo é a funcionalidade, resgatar a funcionalidade. E como é que a gente faz isso? O que o laser faz? Ele vai restabelecer a funcionalidade do assoalho pélvico. Por muitos anos, nossas mães, nossas avós não deram muita bola, não se importaram muito com o assoalho pélvico. Até hoje, tem gente que nem sabe quem é esse assoalho. Até hoje. Tu sabe que tem gente que a gente fez o laser, chegou em casa, uma paciente nossa comentou num churrasco de domingo: ah, mãe, fiz isso e aquilo, pra que é, filha? Ela falou pra que ela tinha feito e a mãe disse: eu preciso. Né? Ainda aí é um a mãe tabu, dela, Fernanda. um tabu. Ela trouxe a mãe para fazer o laser. Chegamos para examinar a mãe, a bexiga toda para fora aqui, né? Já com lesões, e ela nunca contou para ninguém. Tu vê só. Então, o assoalho pélvico hoje é uma coisa muito falada, muito estudada. As fisioterapeutas pélvicas já vêm trabalhando com isso há muito tempo, né? A fisioterapia pélvica é maravilhosa. Eu já fiz as minhas 2 gestações. Olha aí, ó. Sou uma paciente bem aplicada, fiz nas 2 gestações, foi ótimo. Mas sabe que isso é muito difícil, né? Da paciente que faz, que se dedica na Valeu a pena, fisiopélvica. foi muito bom. Mas vale muito a pena e vale a pena a longo prazo para ti também, não só na tua gestação. Muito bom. Então, o que acontece aqui com o assoalho pélvico? A vagina ela é um tubo muscular, né? Esse tubo aqui, que mede, dependendo da mulher, de 7 a 15 centímetros. E esse tubo de músculo, a gente já está falando que é um músculo, né? Ele segura tudo aqui, né? Pode ver que a bexiga está aqui em cima, o útero está aqui, o intestino está aqui. E com o avançar da idade, e o fator cronológico é um dos mais importantes, a gente vai ter uma flacidez, como tem flacidez em todos os outros músculos. Infelizmente, né? A gravidade não A gravidade, é nossa amiga. até lá acontece isso, entendi. Então, essa flacidez, ela pode ser mais ou menos comprometida de acordo com o peso da paciente, né? A gente sabe hoje que a gordurinha abdominal, aquele peso, imagina que a gente tem o nosso pezinho o tempo todo, a vida toda pesando aqui no assoalho pélvico. O número de gestações, tu tiveste 2 gestações, eu tive uma, né? Você fez a fisioterapia pélvica, eu não fiz. Fiz e fiz no pós-parto também. Então, assim, tudo isso são pesos que a gente vai tendo ao longo da vida que vão ter um preço lá no futuro, né? Fora isso, tem mulheres que têm graus diferentes de flacidez e principalmente o fator hipoestrogenismo. Tudo isso a gente aguenta, a gente vai aguentando com a idade. O peso, o intestino preso, né? As mulheres que fazem bastante força para ir no banheiro, que é muito comum, né? Problemas intestinais. Então, toda essa pressão no assoalho pélvico, a mulher vai aguentando ao longo do tempo. Passou dos 40 anos, nós vamos ter a queda hormonal, né? O famoso hipoestrogenismo. Então, como brincam as pacientes, é só ladeira abaixo. Não é não. Não é ladeira não, gente, abaixo, tem muita coisa boa né? nos 40. Nós vamos lá arranhando e subindo a ladeira de volta, mas que o estrogênio cai, é uma constatação, né, nessa idade, e ele cai aqui também. E mesmo com terapia hormonal sistêmica, muitas vezes não é suficiente para segurar toda essa parte da musculatura pélvica. Então, o laser ele vem para isso. O laser ele vem em todas as tecnologias, tanto o laser, a radiofrequência, né, assim como a fisioterapia pélvica. O que o laser vai fazer? Ele vai aquecer esses tecidos, ele vai queimar, entre aspas, e vai fazer com que a mesma coisa que ele faria no rosto, no sentido de aquela pele que está fina, sem estrogênio, ela vai se tornar uma pele espessa, né? Então, a gente vai ter novamente
um engrossamento dessa parede da vagina, que estava fininha, flácida. A gente vai conseguir aumentar o tônus e melhorar essa vagina. Ao mesmo tempo, tudo isso aqui que está descendo, né, no assoalho pélvico, que muitas vezes a gente vai fazer o laser e quando a gente introduz a cânula entra Só até a metade. Né? E a gente já vê que numa segunda sessão de laser já entrou mais e na terceira entrou mais, né? A gente consegue ampliar também o tamanho, restabelecendo o tamanho da vagina, restabelecendo o assoalho pélvico. Então o laser ele tem várias ponteiras. A de 360 graus a gente vai passar o laser e ele vai disparar esse calor todo em 360 graus. Então melhorando esse tônus, esse espessamento, produzindo colágeno, elastina. Uma segunda ponteira, ela vai fazer o períneo aqui anterior, ele vai levantar melhorar essa parte anterior, onde a gente segura a bexiga. Então é aquele espacinho entre a vagina e onde a gente faz xixi. E onde faz xixi. E depois a gente vai fazer o períneo posterior. Eu faço, né, um reforço de períneo anterior. Nós vamos lá no clitóris fazer um Oshot, que é um procedimento que a gente pode botar PRP ou não, ou só passar o laser para melhorar também a sexualidade, o orgasmo. E finalizando, e aí sim a cereja do bolo, nós vamos melhorar a estética da vulva. Né? Da mesma forma que a gente faz o laser facial, que melhora a flacidez, as linhas de expressão, a gente faz também a área íntima aqui vulvar. Então tudo isso aqui é assoalho. Tudo isso aqui Quem é o não assoalho sabe pélvico. o que é assoalho é... Assoalho pélvico Tudo isso. é o nosso... Pensa numa casa, tem um assoalho. O nosso assoalho pélvico é tudo que segura nossas estruturas pélvicas. Poderíamos dizer, então, que é o chão ali, o chão daquela região. É o nosso chão. Então vai ser a região do xixi, a uretra, vai ser a vagina e vai ser a região ali do ânus. Tudo isso é importante. Tudo isso. E muitas vezes, Fer, depois nos 40 a mais ali, as mulheres elas têm um pouco de vergonha de dizer que às vezes perdem aquele apetite sexual, às vezes tem dor na relação, às vezes não tem aquela lubrificação, às vezes não sente prazer como sentia antes. Isso acontece? Acontece e muito, né? Acontecia mais depois dos 40. Hoje a gente está vendo em cada vez idades mais precoces, né? Essa questão da diminuição de libido. E nós sabemos que é multifatorial, né? Pós 40 anos, a gente vai contar com todo esse hipoestrogenismo, diminuindo realmente a libido. Não só o hipoestrogenismo, como a diminuição da testosterona, que também diminui muito, que é o principal hormônio responsável ali pela libido. Mas tem um fator muito importante local aqui, que é do ressecamento vaginal, dessa diminuição do canal vaginal, do encurtamento do canal. A mulher vai ter relação, ela não tem lubrificação, ela já fica constrangida, né? Então a vagina está diminuída, ela não tem lubrificação. Não tá muito afim. Ela tem relação e tem fissuras, vários cortezinhos, vai fazer xixi depois arde, né? Então tudo Como que isso... vai ter vontade, Fernanda? Daí não vai ter vontade. Não tem como ter vontade, né? Então a libido do 40 a mais tem muito físico e hormonal mesmo. Mas a gente não pode esquecer, eu costumo explicar a libido como uma pizza, com várias fatias. De acordo com cada idade, a gente mostra uma pizza, né? Claro. De tamanhos diferentes, que a gente vai fazer uns cortes diferentes para explicar isso. Mas tem o fator emocional, tem o fator cônjuge, fator parceria. Total. Né? Relacionamento, autoestima, de estar se sentindo bem. Disposta. Né? Cansaço. Né? Eu diria hoje que a gente sempre diz que o fator hormonal seria o mais importante na libido. Para mim ele é o terceiro. O primeiro é relacionamento, porque não tem como a gente ter libido com quem tu não tá muito legal. Quem tu não te cuida, quem não tem carinho por você, né? Concordo. Segundo, cansaço. Exaustão. Né? Por nós mesmos, nós mulheres, né? Não é que a gente não tem libido, a gente tem mais sono do que libido. E aí a coisa complica um pouquinho. Muito né? bom. E terceiro, aí sim, essa questão hormonal. Né? Legal. E Fernanda, dói? Quero saber, quanto dói? Me dá um exemplo de dor. Então, o laser,
a pessoa tem que vir 20 minutos antes, né? Nós vamos iniciar agora, né? A parte dessa medicina regenerativa toda aqui no Instituto Costa e Alba, que vai ser uma coisa muito legal. Né, Tô na fila, gente, tô na fila? Tô na fila. Então, as pacientes agora, dia 9, no nosso evento, já temos ótimo. várias pacientes para laser. Elas têm que chegar 30 minutos antes para fazer uma anestesia tópica, tá? Ela é tópica, ela é em creme, não tem agulhas, mas ela é bem potente. Então, as mulheres depois vão ali no banheiro lindíssimo, no banheiro das musas, né? ali. E aí elas vão ver que é difícil até de achar a vulva para passar o papel higiênico, porque anestesia mesmo. Funciona. Então, elas não têm dor. Depois a gente passa lidocaína também em mucosa, na hora de fazer o laser. É indolor. Vai sentir um aquecimento, um pouquinho quentinha. E no pós, quando ela vai para casa e passar esse efeito da anestesia, a gente vai dar um absorvente gelado, né, que já vai estar gelando aqui para elas já saírem com ele aqui geladinho. Quando passar a anestesia já vai ter aquele gelinho ali, que vai arder. Um pequeno inchaço, Os assim. pequenos lábios vão ficar ardidinhos como uma queimadura de sol, um pouquinho, coisa assim, um desconforto suportável. por 2, 3 horas. Tá. Passou aquele desconforto, você não tem mais nenhum problema. Então, é um método indolor. Muito bom, adorei. E tem que ficar depois 2 dias sem uma atividade física vigorosa, então quem malha muito, né, para dar tempo desse tecido aqui cicatrizar, e 5 a 7 dias sem relação sexual. E esse esforço aí tem que ser feito. Esse esforço necessário para um bem maior, muito bom. Fernanda, obrigada. Nós vamos voltar mais com essas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, mandem pra gente, mandem pra doutora Fernanda. Obrigada. Tchau.